Voltamos ao segundo bloco do nosso programa Escola Bíblica, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E como anunciamos no primeiro bloco, estamos aqui fazendo um comentário hoje a respeito da nossa revista da Escola Dominical. E hoje a lição de número 12, falando sobre Jesus, o perfeito homem. E nós queremos convidar você a estar conosco durante todo esse programa. E eu faço uma pergunta de início para você. Você já conhece o IETAD? Já é aluno do IETAD? Eu tenho uma dica especial para você. O IETAD informa que estão abertas as inscrições para o curso básico e médio em Teologia. Venha crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Salas climatizadas e equipamentos modernos e professores capacitados para lhe auxiliar. Certificação ao final do curso. Novo material didático em parceria com IETAD. Início das aulas em abril. Garanta hoje mesmo a sua vaga pelos telefones 991 56 94 18 ou 981 15 3603 ou procure um dos nossos templos. Venha estudar teologia conosco. Então tá aí a dica, dado o recado aí do IETAD, torne-se aluno do IETAD. Você que também já é aluno da Escola Bíblica, pode se tornar também aluno do IETAD, fazendo o curso básico em Teologia e o médio. Você não vai se arrepender, temos ali excelentes professores e hoje, aqui no nosso programa, estamos contando com a presença de dois dos professores, dos mestres do nosso Instituto Teológico. Pastor Epaminondas, que é diretor do Instituto, pastor Marildo também, e a nossa alegria de poder estar com você, levando a palavra de Deus. Bom, adentrando na nossa lição, a nossa lição de número 12, ela vai falar sobre Jesus, o homem perfeito. E dentro dessa temática, a gente sabe que existem muitas polêmicas e pensamentos também contraditórios em relação a essas duas naturezas de Jesus. Como compreender que Jesus ele é um ser divino e também se tornou homem? Há muita dificuldade e houve muito debate em torno desse tema ao longo dos anos, e eu quero começar aqui passando a palavra ao pastor Epaminondas e perguntar, pastor Epaminondas, é possível, como a gente pode explicar, pastor Epaminondas, que Jesus era 100% Deus, 100% divino e também homem? E eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, depois do pastor Marildo, sobre essa divindade de Cristo, o aspecto divino de Jesus. Muito bem. Pastor Marcos, inicialmente é preciso dizer que essas controvérsias, elas surgiram logo no primeiro século da igreja cristã. Tanto é que João, ao escrever o Evangelho, lá por volta do ano 90, 95, depois de Cristo, ele combate exatamente algumas seitas e também correntes filosóficas que ora diziam que Cristo não era divino, em outros momentos negavam inclusive a sua. E desse modo foi no concílio de Calcedônia, lá no ano 451 depois de Cristo, que se estabeleceu a doutrina da união hipostática de Cristo, que são as duas naturezas coexistindo juntamente, sem que houvesse nenhum tipo de mistura. Dito isso, eu preciso falar que Cristo, ele sempre foi Deus, nunca houve um momento sequer na eternidade em que ele não estivesse junto com o Pai, antes mesmo da encarnação. Nós temos centenas de textos bíblicos que nos asseguram isso, a divindade de Cristo. E o texto clássico para afirmar essa divindade inicialmente, para começar o debate, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pastor Marildo, do verso 4 diz que ele era a luz dos homens e a vida estava nele. Logo, portanto, Jesus é a fonte da vida. E aí nós temos já um dos principais atributos da divindade de Cristo. O Logos e ser ele a fonte da vida.
Muito bom, pastor Epaminondas. Pastor Amarildo, essa eternidade de Cristo, o fato de Jesus ser eterno, como a gente pode compreender que também ele vem no nosso tempo, ele se enquadra na nossa vivência temporal? A Bíblia me parece que fala também sobre a eternidade de Cristo de forma muito contundente, né, pastor? Sim, sim. O pastor Epaminondas acabou de fazer uma citação bíblica que está em João, que no princípio era o verbo, e isto se refere a Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, quando na terra, quando ele estava fazendo as suas colocações, suas ministrações, ele falou sobre Abraão e em algum momento ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é desde a eternidade, tá certo? Então, com relação à sua humanidade, pastor Epaminondas, eu estava lembrando de Adão. Veja só, Deus criou, nós conhecemos pela Bíblia Sagrada, está em Gênesis, Deus criou o homem do pó da terra. Não houve um relacionamento de homem e mulher para que fosse, então, criado um ser humano. Deus, no seu poder, fez isto. Ora, se nós cremos que Deus é capaz de fazer do pó da terra um ser tão lindo, tão inteligente, por que então duvidar que Cristo também poderia vir à terra sem uma intervenção de homem, sem um relacionamento de marido e mulher, uma intervenção divina, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele é homem e também é Deus. Eu estava vendo, pastor, aqui no Objetivo Geral e achei interessante, quando diz que o objetivo é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Vejam só, pastores, o que seria de nós se nós não tivéssemos um Salvador que se identificasse conosco? Havia uma necessidade de termos um Salvador, e Hebreus diz que era necessário que pelas aflições nós pudéssemos ter então um príncipe. Foi através das aflições que vem então o príncipe da nossa vida, que é Cristo Jesus, tá certo? Então, eu acho muito interessante essa colocação do autor, porque a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, idôneo e compassivo, e que nos compreende bem. Por quê? Porque ele assumiu a natureza humana. Ele esteve juntamente conosco para sentir bem de perto as nossas dores, as nossas necessidades. Foi tentado, mas a Bíblia diz que sem pecado. Então nós temos um homem perfeito e um Salvador perfeito. Muito bem. Isaías, me parece, pastor Epaminondas, que Isaías ele descreve muito bem esse lado humano de Cristo, né? Quando ele fala homem de dores, ou seja, ele padeceu também, né? Ele sofreu as nossas dores. Embora esse ponto a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, ainda no que diz respeito à divindade de Jesus, é uma pergunta que sempre se faz. Quando Jesus ele se torna homem, ele encarna, quando o Verbo encarna, ele perde os atributos divinos? Quando Jesus vem ao mundo, o que acontece com os atributos que ele já possuía, porque é eterno? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente em relação a esse aspecto dos atributos e dessa manifestação dos atributos no Jesus homem. Muito bem, excelente pergunta, pastor Marcos. Primeiro, também é necessário dizer que os atributos da divindade, tais como aqueles que são incomunicáveis, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a imutabilidade, a eternidade, esses são atributos, e outros mais, que nós chamamos de atributos incomunicáveis. São aqueles atributos pertencentes apenas à Trindade divina, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E existem aqueles atributos que nós chamamos de comunicáveis, aqueles que são essencialmente pertencentes à Trindade, mas que os homens podem também participar destes atributos, como o amor, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, enfim. Dito isso, esses atributos que pertencem ao Pai e que pertencem ao Espírito de Deus, eles também estão presentes na pessoa do Senhor Jesus. E eu digo, não há nada que se diga de Deus em relação aos atributos que não se possa dizer do Filho, do Verbo.
Dito isso, o pastor Marcos nos perguntou se na encarnação ele perdeu os atributos divinos. Não. Nós ensinamos e aprendemos que Jesus, durante toda a sua estada aqui na Terra, os seus 33 anos, ele tinha duas naturezas, uma divina e uma humana, e todos os atributos 100% divinos estavam presentes em Jesus. Assim como Jesus era 100% humano, todos os atributos da divindade estavam também presentes em Jesus. Muito bem, pastor. Isso fica bem claro, né? João, quando ele começa a escrever o evangelho que leva o seu nome, ele diz que ele estava no princípio, o verbo estava no princípio, e diz mais ainda, o verbo era Deus, se referindo a Cristo, não é, pastor Marildo? Ele estava no princípio e nada do que foi feito, digamos assim, sem ele, né? Tudo foi feito por intermédio dele. Ele é, portanto, esse agente da criação na Trindade divina. Como o senhor pode nos explicar esse aspecto também de Jesus nessa criação, pastor Marildo? Nós podemos perceber a contribuição de Jesus, ou Jesus aparecendo em Gênesis, quando o próprio Pai, quando ele vai, como eu falei no início, ele vai então trazer o homem à existência, ele diz então, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí nós já vemos então a presença do Senhor Jesus, vemos a presença do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Jesus estava presente nesse momento da criação, no momento quando Deus estava criando todas as coisas no universo, o Senhor estava presente. Quando diz que Jesus é o verbo, e sem ele nada que foi feito se fez, eu entendo, pastor, que quando Deus dizia haja, então o verbo entrava em ação, a palavra entrava em ação. Quem é a palavra? Cristo. Cristo é a palavra viva. Muito bem. Os profetas falaram sobre Cristo na eternidade, né? Miqueias me parece que falou isso lá no capítulo 5, versículo 2, a respeito de Jesus, cujas origens são desde os tempos antigos e desde a eternidade. Isaías vai falar que ele é o Pai da eternidade, né? Então, muito interessante compreender Cristo como eterno, como divino, porque eu me recordei agora aqui, pastor Mario, daquele momento em que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Não é assim? Sim. E depois, pastor Epaminondas, ele pergunta: e vocês? Então é importante que a gente tenha uma noção de quem é Cristo, verdadeiramente, biblicamente, o Cristo bíblico. Como é Jesus? Então, uma pergunta que eu deixo para você: quem é Cristo para você? Qual a concepção que você tem de Cristo? Talvez a concepção de alguns é de um Cristo morto ainda, de um Cristo pendurado numa cruz, de um Cristo limitado. E quando ele diz também, atestando a sua divindade, a sua onipresença, ele diz: eu estou convosco todos os dias, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu lá estarei. Então, mesmo a gente não se reunindo no templo, agora nesse momento da igreja, mas Jesus ele está aí com você, com a sua família, no seu culto do lar, na sua meditação diária, no seu devocional, assim como ele está conosco aqui nesse momento. Então é interessante a gente observar que Cristo ele não perde os seus atributos divinos ao se tornar homem, não é, pastor Epaminondas? Até porque ele manifestou o poder dele enquanto homem, né? Sim. Pastor Marcos, o senhor citou o profeta Isaías, quando o profeta o chama de Pai da eternidade. Nós precisamos também esclarecer a muitos que nos assistem agora. Há uma confusão, algumas pessoas ainda não concebem a ideia do Cristo pré-encarnado. Algumas pessoas pensam que Jesus, ao nascer, ali também estava a divindade nascendo. Nós precisamos distinguir. Nós, ao estudarmos a cristologia, que é a doutrina sobre Cristo, a cristologia, ela traz 3 momentos da vida de Cristo. O Cristo
pré-encarnado, o Cristo encarnado e o Cristo glorificado. E aí no Antigo Testamento nós podemos ver a manifestação de Cristo. O pastor Marildo citou o verbo na criação, o pastor Marildo citou o plural, né? Façamos. E no Antigo Testamento nós temos uma figura que se manifesta de forma teofânica, que é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, ele apareceu lá na sarça ardente a Moisés. O anjo do Senhor apareceu lá a Abraão em Gênesis capítulo de número 18. O anjo do Senhor apareceu a Manoá. O anjo do Senhor, ele apareceu a Gideão. Enfim, vejam que essas aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma prova do Cristo pré-encarnado e da sua pré-existência no que diz respeito à encarnação. Verdade, pastor. E no Novo Testamento, pastor Marildo, nós temos alguns exemplos de Cristo na perspectiva divina, mesmo encarnado, né? Quando, por exemplo, ele recebe adoração. Algumas pessoas se dirigiram a Cristo e adoraram a Cristo. Então, se eles não tivessem o entendimento de que ele era Deus, na expressão bíblica, Filho de Deus, portanto, ali está o homem e está ali também o Deus, eles não adorariam, não é pastor Marildo? Com certeza. O senhor fez uma citação bíblica quando o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Na visão dos homens, ele era um simples homem, Elias, profeta Jeremias, ou João Batista, que ressuscitou. E nesse momento nós vamos ver então Jesus fazendo a pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então há, pastor Marcos, pastor Paminondas, uma revelação do Espírito do Senhor a Pedro. Pedro não falou dele. Naquele momento há uma confirmação por parte do Espírito de Deus na vida de Pedro, e Pedro então toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então, voltando para Pedro, disse: disseste bem, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então é uma prova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é Deus, que veio nos favorecer, tomou a forma de homem, como eu falei naquela colocação, tudo para se identificar conosco, para revelar através da sua humanidade o amor de Deus, de um modo mais simples, de um modo mais objetivo, mais claro, para que nós pudéssemos então compreender esse amor tão lindo e tão perfeito de Deus. Marcos, me permite? Pois não, pastor. A colocação do pastor Marildo contraria aquelas seitas ou mesmo algumas religiões que afirmam ser Cristo ou Jesus apenas homem, negando a sua divindade. Nós vemos no Novo Testamento, nos Evangelhos, o Senhor Jesus, ele sendo adorado pelos próprios discípulos, o pastor Marildo falou, após a pesca maravilhosa. O próprio Tomé, ele se dirige a Jesus com a seguinte expressão: Senhor meu e Deus meu. Vejam, isso contraria algumas afirmações que negam a divindade de Jesus e assim dizendo que ele era apenas um homem. Não. Jesus, ao encarnar-se, ele não deixou de ser Deus. E depois da sua morte e ressurreição, ele não deixou de ser homem. Perfeito. E para a gente concluir esse segundo bloco, pastor Marildo, pastor Epaminondas, eu quero ler um texto aqui uma perícope de Filipenses, aqui no capítulo 2, versículo 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Então, ele já subsistia, ele já existia, pré-existia, como disse o pastor Epaminondas, aqui usando a colocação teológica. E aqui a gente finda esse segundo bloco, aguardando você para o terceiro e último bloco, porque vamos falar um pouco sobre o Jesus encarnado, falar um pouco sobre esse esvaziamento de Cristo, e com certeza Deus vai falar muito ao seu coração.